Atenção, informação importantíssima para você que utiliza o Pix. Acho que todo mundo utiliza o Pix hoje, quase todo mundo. Obviamente você prefere receber do que passar, mas tanto você recebe como passa. De vez em quando minhas filhas, pai, o Pix, né? Não tem jeito. Olha, novas regras de segurança para chaves Pix entraram em vigor. Vamos saber com a repórter Vitória Costa quais são essas regras, o que é que muda nessa ferramenta, Vitória, que já faz parte da vida de praticamente todos os brasileiros, que é o danadinho do Pix. Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, eu prefiro receber também. E você de casa, acredito que sim. Então, para não correr o risco de ter esse Pix suspenso, existem essas novas regras. Elas foram anunciadas lá no mês de março e já começaram a valer a partir de ontem. E tem uma regra muito importante que tem uma relação com CPF suspenso. E para a gente explicar como que funciona isso, vamos conversar com o delegado da Receita Federal aqui em Sergipe, André Ricardo. Primeiro, boa tarde. Vamos começar explicando inicialmente o que seria esse CPF suspenso. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. O CPF suspenso acontece em algumas situações quando há uma divergência entre o cadastro da Receita e normalmente com o cadastro do TRE, do título de eleitor. Existe esse batimento e qualquer informação divergente, o CPF fica suspenso. Para regularizar, a gente orienta que o contribuinte entre no site da Receita, aparecer regularização do CPF. Cuidado, se você botar no Google, pode aparecer outros sites falsos. Então, a carinha do site é essa aqui. E preencher todas as informações e enviar. Normalmente, a regularização é feita de forma automática, mas caso exista precise de alguma comprovação de documentação, ao final, o próprio site vai informar que precisa enviar por e-mail alguns dados. Então, aqui em Sergipe, o e-mail que deve ser enviado é atendimentorfb.05@rfb.gov.br. Então, o contribuinte vai anexar o comprovante da identidade dele e tirar uma selfie mostrando a foto, assim, próximo do rosto. Aí, enviando essa documentação e o número do documento que é gerado no site, se resolve a situação. Pois é, né? E agora, quem não tiver regularizado tem essa chance de não ter mais o uso do Pix, né? Justamente aí que entram essas novas regras, inclusive com esse objetivo, né, que a gente falou, de evitar fraude. Isso, o objetivo do Banco Central e da Receita Federal é que os fraudadores não utilizem CPFs, principalmente de pessoas falecidas ou então que estão em situações irregulares, para fazer golpes com as pessoas, né? Então, a gente restringe a quantidade de CPFs ativos para todos, somente os que estão regulares poderem utilizar o Pix. Além do CPF, também existe a restrição para o CNPJ. Então, os CNPJs que estão na situação inapto e suspenso também não vão poder ser utilizados com Pix. A questão do CNPJ inapto é quando há alguma falta de declarações desses contribuintes. Então, os contribuintes precisam regularizar a situação das declarações pendentes. E, quando está suspenso, tem vários casos, mas a gente orienta a procurar o atendimento aqui na delegacia, que a gente diz qual é o motivo da suspensão do CNPJ. Vamos só reforçar aqui o endereço da Receita para as pessoas que tiverem essa dúvida virem aqui também, aqui no bairro Coroa do Meio. Avenida Mário Jorge Menezes, 3028. Fica aqui na Coroa do Meio, próximo logo depois do Banco do Brasil, aqui da Coroa do Meio. E, por fim, relembrar o site que foi dito no começo da entrevista, para que todo mundo anote e não tenha esse problema, né, de perder o Pix. Então, o site é bem comprido o endereço, mas se entrar em regularização CPF, entrar no primeiro pedido de regularização CPF, lembrando que tem que aparecer o GovBR ali, fica mais fácil de achar.
Pronto, muito obrigada então pelas informações. Está aí o site. Importante destacar que deve entrar no site correto, no oficial. Isso porque a gente olhou aqui, Fábio, e logo ali na quarta opção, na pesquisa, tinha um site que não era verdadeiro. Então já é outro risco de golpe. Então quem não tem esse CPF regularizado é importante fazer o quanto antes para não ficar sem Pix, que eu acho que ninguém quer isso, né, Fábio? Volto com você.